Senhoritas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto da aula de hoje continua sendo humanismo, ok? Eu coloquei humanismo e classicismo porque eu apresentei um panorama a respeito desses dois momentos da história da literatura portuguesa, mas nós ainda estamos falando a respeito de humanismo e destacando algumas das obras mais importantes de Gil Vicente, que compõe então o quadro do teatro vicentino, que é uma das categorias da literatura humanista portuguesa dos séculos XV e XVI aproximadamente, ok? O que eu já apresentei para vocês? Eu já apresentei isso, conferem? Eu já apresentei isso, conferem também? Apresentei este poema, que faz parte do quadro da poesia palaciana do humanismo português. Apresentei o texto, esse poema, de um poeta palaciano português. Nós falamos a respeito de Alto da Barca do Inferno. Falamos a respeito de Farsa de Inês Pereira, foi o assunto, inclusive, da aula passada, lembram-se disso? A história dos dois casamentos de uma mulher que sonhava em se casar para se ver livre das obrigações domésticas e se deu mal no primeiro casamento, e no segundo tirou proveito, digamos assim, do seu marido Matuto, que é o personagem Pero Marx, né, que encerra a trama dessa peça teatral junto à personagem Inês Pereira. Lembram-se disso? Aqui estão os personagens principais da peça, a tarefa de casa e, enfim, o Velho da Horta, ok? Pessoal, essa obra é também uma farsa, ou seja, é uma peça teatral cuja trama gira em torno de personagens de classes populares. Ou seja, não há personagens da elite da sociedade portuguesa presentes nesta peça teatral. E ela é dotada de caráter cômico, porque a trama, como vocês já sabem, gira em torno de um velho, o velho da horta, que se apaixona por uma moça, por uma mulher muito mais nova do que ele, e que tenta de todas as formas conquistá-la, fazê-la se apaixonar por ele, mas sem nenhum sucesso, ok? Gustavo, é possível dizer que os personagens dessa obra sejam tipos também? Sim, pessoal, esses personagens também são tipos, porque não são dotados de profundidade psicológica e também pelo fato de eles representarem determinadas categorias sociais. Percebam que Gil Vicente não costuma apresentar os personagens de suas peças teatrais a partir de nomes próprios. Isso é raro. É mais comum que ele apresente esses personagens a partir do papel social que eles desempenham. Então, o velho é um personagem de idade avançada e é um velho que vive do quê? Que vive de comercializar aquilo que ele produz em sua horta. Então, ele vive do comércio de hortaliças. No início da obra, isso não é dito, não é mencionado, não é apresentado, mas esse velho já é um homem casado e pai de 4 filhas. E vai se apaixonar por uma mulher mais nova do que ele, mesmo nessa situação. Então, pelo início da obra e por esse spoiler que eu apresento a vocês, já é possível perceber uma crítica de Gil Vicente ao caráter desse homem. Um homem pai de família, chefe de família, religioso, mas que se apaixona por uma moça bem mais nova do que ele, esquecendo-se então da fidelidade que ele devia à sua esposa e da fidelidade que ele devia à sua família, segundo os padrões culturais cristãos, católicos de Portugal da época em que a peça se passa. Tudo bem, pessoal? Então, por isso o título da obra, O Velho da Horta, essa mulher, personagem apresentada no esqueminha que eu fiz para vocês, é a mulher do velho, então é a esposa do velho. A moça é a mulher mais nova pela qual ele se apaixona. E a alcoviteira, Gustavo? A alcoviteira, pessoal, nesta peça teatral especificamente, é uma espécie de mulher casamenteira, ou seja, uma mulher que presta que tipo de serviço? Ela une duas pessoas, ela apresenta uma pessoa que quer se casar, a outra pessoa que também quer se casar e faz desse serviço seu sustento, né? Então, suponhamos que eu esteja querendo me casar com alguém e que eu contrate, então, uma mulher alcoviteira
como a da peça teatral, para ela arranjar uma mulher, uma esposa que queira se casar também e comigo. O que eu devo a essa alcoviteira? Uma quantia de dinheiro, né? Pelos serviços dela. Então, na obra, a alcoviteira desempenha essa função. Só que, na verdade, essa alcoviteira, pessoal, é uma mulher enganadora. Ela vai prometer ao velho, depois de o velho se apaixonar pela moça no início da obra, que vai convencer a moça ah, a se casar com o velho. E o velho, iludido pela paixão dele, vai acreditar nas palavras da alcoviteira que conseguirá basicamente extorquir toda a propriedade, todos os bens que o velho tinha, em nome dessa falsa promessa do casamento do velho com a moça, e depois ela será presa, acusada de ter enganado não só o velho, mas outras pessoas, e esse será o desfecho trágico da alcoviteira e também do velho, que vai entregar, de fato, de mão beijada, à alcoviteira todas as suas posses, tudo aquilo que ele produzia em sua terra, e um pouco mais, a alcoviteira, pela falsa promessa que ela faz a ele de que o casaria com a moça. Então, o casamento dele com a moça não acontece, ele perde toda a sua, todos os seus bens, né? E se vê empobrecido ao final da peça por conta da sua paixão por essa moça e por conta das falsas promessas da alcoviteira a ele. Então, algumas categorias sociais populares sendo apresentadas ao longo da trama e representadas por esses personagens. É isso que Gil Vicente apresenta. Ele faz certas críticas a algumas dessas categorias, com certeza, principalmente ao velho, que é um homem religioso e pai de família, que abre mão de alguns princípios morais por conta de uma paixão por uma mulher mais nova, e a crítica também feita à alcoviteira, que é apresentada como uma mulher enganadora que engana outras pessoas para beneficiar a si mesma, mas só a partir de enganos. Afinal de contas, nenhum casamento de fato ocorre conforme ela havia prometido ao velho. Então é basicamente essa a trama da peça de Gil Vicente. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos ler um trechinho, que é a parte inicial da peça teatral, que será retomado durante a próxima aula, para vocês terem uma ideia desse início da farsa. Tudo bem? Aqui está, pessoal. Essa parte inicial, que seria o primeiro parágrafo, é uma espécie de introdução à farsa. Tudo bem? A peça teatral começa mesmo a partir do segundo parágrafo, em que o velho começa a falar. É uma espécie de oração, misturando o português com o latim que ele faz. Daqui a pouquinho nós vamos chegar a isso. Mas esta seguinte farsa é o seu argumento que um homem honrado e muito rico, já velho, honrado e muito rico, hein? Muita atenção, tinha uma horta. E andando uma manhã por ela espairecendo, sendo o seu hortelão fora, ou estando o seu hortelão fora, esse hortelão seria uma pessoa que ajudava esse velho a vender as hortaliças que ele cultivava na sua horta. Veio uma moça de muito bom parecer buscar hortaliça, uma moça bela, né? Bem aparentada, esse é o significado de bom parecer. Então veio uma moça comprar algumas hortaliças e o velho, em tanta maneira, se enamorou dela, se apaixonou por ela à primeira vista, que, por via de uma alcoviteira, gastou toda a sua fazenda, ou toda a sua fortuna, toda a sua propriedade em prol dessa paixão. A alcoviteira foi açoitada, foi chicoteada depois de ter sido presa, e a moça se casou, ou casou honradamente. Gustavo, a moça se casa com outro homem ao final da peça teatral? Sim, e o velho fica sabendo disso para o seu desespero. Entra logo o velho rezando pela horta. Foi representado ao muito sereníssimo rei Dom Manuel, o primeiro desse nome. Era do Senhor de 1522. Pessoal, essa peça, como algumas outras peças teatrais de Gil Vicente, foi encenada para a família real portuguesa. Então, Gil Vicente, como eu falei durante a aula passada, era um autor, um dramaturgo próximo à família real portuguesa e provavelmente era um homem financiado pela família real portuguesa para escrever essas
peças teatrais. Então, essa peça teatral foi concebida para ser apresentada para um monarca português, que é esse Dom Manuel, ok? No ano de 1522, lá em Portugal. Então, atenção ao início da peça, que começa com um velho fazendo uma espécie de oração. É uma oração do Pai Nosso em que ele mistura a língua portuguesa à língua latina, o português e o latim. Ou seja, é um momento de transição ainda entre o início, o surgir da língua portuguesa e o declínio da língua latina, tudo bem? Mas é só nessa parte da peça teatral em que há essa mistura. Durante todo o restante dela, o que predomina é a língua portuguesa. Mas, claro, uma língua portuguesa do século XVI, XV, XVI, ok? O velho, então, começa. Pater noster Creador, quies in coelis, poderoso, santificetur, Senhor, nomen tuum vencedor, no céu e terra piedoso, adveniat a tua graça, regnum tuum sem mais guerra, voluntas tua se faça, sicut in coelo et in terra. Pane nostrum que comemos, cotidianum teu é. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É mais ou menos isso, ok? Excusá-lo não podemos, ainda que o não mereceremos, tu dá nobis. Senhor, debita nossos errores, sicut et nos, por teu amor, dimitiu-os qualquer erro aos nossos devedores. Et ne nos, Deus, te pedimos, inducas, por nenhum modo, in tentationem, caímos porque fracos nos sentimos, formados de triste lodo. Sed libera nossa fraqueza, nos amá-lo nesta vida. Amém. Por tua grandeza e nos livre tua alteza da tristeza sem medida. Então, um velho religioso, aparentemente honrado, fazendo uma oração a Deus, ele mistura, né, algumas partes do Pai Nosso à oração, à reza que ele faz, ok? Mas logo em seguida chegará a moça e toda essa religiosidade dele, toda essa aparência de homem honrado dele cairá por terra, ok? Vejam só o que vai acontecer. Entra a moça na horta e diz o velho: pessoal, isso que está em itálico é uma rubrica. Rubrica. Rubrica é a parte da peça teatral, como eu já falei para vocês anteriormente, que indica a entrada, a saída dos personagens, às vezes a entonação da voz deles, a disposição do cenário, e isso faz parte, então, desses textos teatrais. Só uma pequena observação. Essa peça teatral de Gil Vicente é uma peça teatral simplificada. Então, as rubricas só indicam, basicamente, a entrada e a saída dos personagens, quem vai falar, depois de determinada cena, depois de determinado acontecimento. Até porque o cenário dessa peça teatral, pessoal, basicamente é a horta em que se encontra o velho. Então, não há nenhuma variação quanto a isso. Tudo bem? Quanto ao cenário, é tudo muito simplificado mesmo. É a horta, basicamente o pano de fundo em que todos os acontecimentos se dão. Entra a moça na horta e diz o velho: Senhora! Já admirado dela, né? E a moça vai responder: Deus vos mantenha, Senhor. Gostaram aí do meu falsete? Onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus. Mas no chão? Pois damas se acharão que não são vosso sapato. O que ele está dizendo é: nenhuma mulher que eu já tenha visto na minha vida chega aos seus pés, falando para a moça, né? Já começando a se declarar para ela. É amor à primeira vista, né? A moça vai responder: ai, como isso é tão vão e como as lisonjas são de barato. Ela debochando dele, né? O que é que você está falando, velho? Essas suas lisonjas, esses seus galanteios são baratos, são ultrajantes, são risíveis, né? E o velho vai responder: que buscais vós cá, donzela, senhora, meu coração? E ela responde: vim ao vosso hortelão, por cheiros e para a panela.
E assim, então, se encerra o trecho com o qual nós iniciamos a leitura dessa obra. Pessoal, então, vocês vão perceber que a linguagem da peça é um pouco complicada pelo fato de ser uma língua portuguesa do século XV e XVI, ok? 15/16, então por isso um pouco de dificuldade talvez, mas concentrem-se na trama, ok? No que eu apresentei para vocês como sendo um resuminho da peça teatral. E não se incomodem por não entender algumas expressões, porque isso é natural. Algumas expressões são expressões daquela época e nem nós que conhecemos esses textos literários sabemos o real significado de algumas delas. Então não se preocupem se vocês não entenderem tudo. O importante é entender a essência da trama. E a tarefa de casa, então, de vocês será fazer a leitura do Velho da Horta. Gustavo, só isso? Não vai ter que, não teremos que responder a questões? Por enquanto, não. Tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula em que nós encenaremos aí uma outra parte dessa peça teatral. Tudo bem? Beijos, abraços e até a próxima.